para entender o que é o ceticismo do Montaigne, essa relação dele com a religião é extremamente importante, obviamente. A gente inverteu aqui a ordem, vocês notaram, né? Erasmo está numa época em que as coisas estão bem longe de ficarem feias como vão ficar em seguida. Há quem diga, vocês já devem ter ouvido falar, o nascimento do Estado moderno, e tem uma discussão sobre isso, no Renascimento, as pessoas se digladiam a respeito disso, quando é que exatamente teria nascido essa configuração política que a gente chama de Estado e tal. Uma parte desses teóricos vão acreditar que é a partir do meio do século XVI, na verdade, e por conta das guerras de religião, quer dizer, das guerras que vão surgir na esteira da Reforma, é que efetivamente o Estado moderno nasce. Existem várias razões para isso, mas a principal delas é que a Europa vai ver guerras de uma extensão, de uma crueldade que não tinha visto antes, né? Vocês me perguntam, não, mas entre os gregos e os romanos, sim, mas agora a gente tem que imaginar exércitos de fanáticos religiosos que se lançam à luta cantando hinos e que despedaçam o inimigo como se ele fosse o diabo em pessoa, né? A disputa religiosa ela tem sempre essa questão. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de cara é a diferença histórica, para a gente não pensar em termos anacrônicos, né? O que a gente chama de religião hoje é bem diferente do que esses homens, naquele momento da história, pensavam e sentiam como sendo a religião. Para eles, essa cisão no cristianismo, esse cisma no seio da Igreja Católica, foi um cataclisma sem precedentes. Vejam que o que a gente chama de ceticismo renascentista tem a ver principalmente com esse clima de insegurança que as guerras, a peste, o descobrimento do Novo Mundo e vários outros eventos, pré-revolução técnico-científica, vão causar na cabeça das pessoas. Nesse momento da história, efetivamente a impressão é de já não se sabe mais o que é possível, né? Talvez um pouco parecido com a nossa. Vejam que essa ideia do renascimento, ela mesma, ela tem uma relação profunda com a ideia de reforma. E é a partir desse eixo, dessa ideia de renascimento, que a gente pensa a história, ainda hoje. Vejam só, a ideia de Idade Média é uma ideia renascentista. A ideia de antiguidade, o termo, o conceito de antiguidade, é um conceito renascentista. O conceito de modernidade ou de moderno, não, esse é medieval. Mas a ideia de que a gente está numa nova época e que está sendo restaurada alguma coisa antiga, alguma coisa originária, ela está sendo agora ressuscitada de alguma forma, e vejam os ecos religiosos dessa ideia de ressurreição e tal, isso é uma coisa que funda a nossa ideia de história. E, de certa forma, continua sendo o eixo em torno do qual esses nossos grandes períodos históricos são organizados. Nesse momento da história, o que se tem, na verdade, é uma quebra de paradigma sem precedentes. Quebra de paradigmas em todos os níveis. E o problema do critério é o problema fundamental agora, né? Como é que eu posso ter um critério para saber qual é o conhecimento verdadeiro, o que é a verdade? Isso porque a autoridade do saber, que era uma autoridade religiosa, em grande parte, agora caiu. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: antes vocês estavam dizendo para a gente que o mundo tinha fim, que a Terra era chata, e agora, bom, enfim, parece que tudo mudou. E a impressão de boa parte das pessoas, ou aquilo que está, vamos dizer assim, no espírito do tempo, para ser hegeliano, né, é essa incerteza com relação ao que é a verdade, o que é a ciência, o que é a religião, o que é o mundo. Quando Erasmo ele está lá na controvérsia dele com Lutero, eles ainda estão se tratando como cavalheiros, vocês estão vendo, né? Eles trocam correspondência, eles efetivamente querem responder um ao outro. Erasmo, ele mesmo, acabou de ser dito aqui pela minha colega, ele falava de um cristianismo que era um retorno a uma vida anterior. Essa ideia de reforma é fundamental na maneira como Erasmo pensa a religião, né? Deixar os rituais de lado, as formas vazias e voltar a esse cristianismo originário, a esse cristianismo dos primeiros cristãos.
Vejam que é engraçado, né, você pensar que você vai abraçar a tua mulher imaginando Cristo. Mas isso dá bem a medida da mentalidade religiosa da época. E a partir desse tipo de visão, né, vocês podem imaginar o que significou para esses homens essa quebra de paradigma. Vejam que isso vai mudar novamente muito rapidamente. Quando minha colega falou da nova tradução do Sexto Empírico, das hipotiposes, né, que vai ser feita em 1560 por Henri Etienne, se eu não estou enganado, essa tradução ela vai ser paga pela Igreja. Na época, no momento do Erasmo, o que a gente está vendo, Lutero está acusando o Erasmo de ser cético e tal, e Erasmo, ele, como todo pensador renascentista em geral, ele vai instrumentalizar o pensamento antigo, então ele vai ser cético, ele vai ser epicurista, ele vai ser estoico, ele vai usar isso como instrumento, como meio para poder veicular a visão dele das coisas. Nesse momento, ainda o ceticismo é uma marca de opróbio, é alguma coisa que não é teologicamente correta, etc. E tal. Em 1560, é a própria Igreja quem vai bancar a tradução de Sexto Empírico. Por quê? Porque agora, no conflito mais aberto que vai acontecer, todas as armas são boas. Lembrem que o primeiro cético, né, vocês sabem disso, ou pelo menos um dos pais fundadores do ceticismo, o Pirro, ele mesmo era sacerdote. E a ideia de que a gente está lidando com uma realidade que não é a realidade verdadeira ela está além, atrás, no fundo das coisas, mas a nossa percepção ela não alcança essa realidade verdadeira, né? Na realidade que a gente vê à nossa volta é ilusória e tal, é alguma coisa que é um ponto comum entre diversas visões céticas e a religião. A religião está dizendo isso exatamente. Então a questão ela se torna, nesse momento do Erasmo e a seguir, uma questão principalmente de argumentação. Isso para nós é um pouco estranho, né? Porque, como o próprio Erasmo está chamando a atenção, né? E o Montaigne logo em seguida, o importante para um cristão é viver de maneira cristã. Mas nesse momento se abre um espaço para uma disputa teológica em que teologia e filosofia se tocam. Essa história do livre-arbítrio e do servo-arbítrio, você sabe a importância que isso vai ter, no final das contas, na história do Ocidente, né? Desde Weber e até hoje, né? Essa questão é extremamente importante. O que os católicos, em geral, vão contrapor à ideia de que nós não temos liberdade? Tanto Montaigne como Erasmo, como Giordano Bruno, por exemplo, vão repetir isso. Quando você diz que Deus já decidiu tudo, você tira a força da ação humana. Os reformadores, porém, e Lutero, claro, é um teólogo extremamente refinado, né? Eles vão chamar a atenção para o fato, que é básico da existência humana, né? Que a gente sabe de muito pouca coisa a respeito de qualquer coisa. E que se teve um Deus que criou a realidade, esse Deus sabia o que ele estava fazendo. E ele colocou as peças, cada uma no seu lugar, porque ele viu tudo acontecer desde o início, e ele escolheu que as coisas fossem assim desde o início. Notem que, para o cristianismo, o problema é como é que você conecta a graça e a fé, né? Quer dizer, aquilo que Deus dá ao homem para que ele possa ser virtuoso e aquilo que o homem faz por ele mesmo para chegar a essa virtude. A questão é como é que graça e fé se conectam, como é que as ações humanas e aquilo que Deus decidiu a respeito do nosso destino, né, ou está decidindo agora, né, se ligam e dão sentido um ao outro. E, na verdade, os reformadores e os católicos tradicionais, eles têm um tom diferente, uma maneira diferente de enxergar isso. É como se os reformadores eles dessem muito mais peso à graça e os católicos um pouco mais de peso, não tanto quanto às vezes se imagina, né, a ação humana que a fé é capaz de apoiar. Notem que para os reformadores, para Lutero, a fé ela já é um signo da graça, ela já é um sinal da graça, né? A fé não é dada a qualquer um se você tem fé, porque você já foi tocado pela graça. E esse é um problema, nossa, que vai se desdobrar. Toda a filosofia renascentista tem nessa questão da fortuna, da liberdade, ligada à questão da virtude, né? Um dos seus eixos fundamentais. E nesse momento da história,
a maneira como filosofia e teologia vão se tocar se torna decisivo para o desenvolvimento da própria filosofia. Veja, eu estou dizendo que a coisa vai ficar feia na época do Montaigne, né, por conta das guerras de religião, etc. e tal. Mas, do ponto de vista filosófico, ainda vai se tornar mais feia ainda no século XVII. É pena que a colega que falaria sobre Pascal não veio, né, porque essa noção de graça, que é uma noção teológica, ela vai ser absorvida pela filosofia do período. E isso é uma coisa que agora a crítica filosófica mais atual está se dando conta, né? Esse problema da graça, ele às vezes aparece em pensadores posteriores de maneira velada, não óbvia para nós. Por exemplo, La Rochefoucauld, lá no século XVII, vai dizer que vício e virtude são a mesma coisa. Por quê? Que eu estou dizendo que isso tem a ver com a noção da graça, né? Na verdade, o mesmo problema que está se mostrando em La Rochefoucauld, mesmo que ele não seja mais um pensador religioso, pelo menos não no sentido que Pascal o é. Né? Porque quando você fala de graça, você tem um problema a respeito do que seria realmente a virtude. A virtude, então, ela só existe quando Deus anima a ação humana de alguma forma, ou quando Deus já escolheu aquele cara que vai ser salvo, e esse cara que vai ser salvo age. De outro lado, se você tem uma aparência de virtude, mas você não foi tocado por essa graça divina, as tuas ações não são virtuosas. Então vocês sabem como é que é lá em Dante, por exemplo. Voltando bem atrás, né? Os gregos e os romanos, os grandes homens da Grécia e de Roma, eles estão num lugar chamado limbo, porque não dá para salvá-los. E tanto na obra do Erasmo, como na obra do Montaigne, e mais para adiante, a questão de se saber se César, Catão, Sócrates foram realmente virtuosos é uma questão bastante importante. Vejam que nessa história da graça há também uma luta entre pagãos e cristãos. O cristianismo quer demonstrar que há uma determinada concepção da virtude que é a verdadeira e que toda essa virtude antiga, na verdade, ela é ancorada no vício. Que é a ideia que depois vai aparecer em La Rochefoucauld de maneira clara. Os vícios e as virtudes, eles formam um todo na nossa personalidade e você não pode tirar uma coisa sem que o resto, o todo inteiro caia. Frequentemente um vício, ele é o caminho da virtude e frequentemente a virtude é o caminho do vício. Isso tem origem nessa disputa religiosa entre pagãos e cristãos. Essa noção de graça, então, ela vai determinar ali no Renascimento e no começo da modernidade, e bem mais para adiante, né, novos caminhos para a filosofia. Vejam, eu estou me propondo a falar sobre Montaigne e a religião. Né? Eu tenho um texto aqui pronto, na verdade eu vou participar de um colóquio agora que tem justamente esse título, Montaigne e a religião. O título do meu texto, que eu vou apresentar, é a noção de reformação no Montaigne. Reformação. Por quê? Na época do Montaigne, ainda não existe a palavra reforma, tá? No francês. Essa palavra ela vai aparecer apenas no século XVII. Na época do Montaigne você tem a palavra reformador, reformar. Notem, antes que você tenha o substantivo e a ideia de que houve um movimento que se chama reforma e tal, etc., você tem um anseio pela reforma religiosa, pela reforma dos costumes, que tem uma história longa na tradição ocidental. E ali no final da Idade Média, esse chamado vai se tornar cada vez mais audível. Vocês todos já viram... Vejam, isso significa um final da Idade Média onde a fome, a peste e uma série de condições que vão tornar a vida das pessoas extremamente difícil está surgindo, e você tem esse anseio de purificação, de reforma, de trabalhar para melhorar as coisas, para tornar aquilo que elas realmente deveriam ser. Isso está presente ao longo desse período como um todo, mas ali, naquele momento, se torna um ponto de conflito fundamental. Então, vocês conhecem o quadro do Rafael, que é muito famoso, Aristóteles
e Platão entrando na escola de Atenas. O nome do quadro é justamente a escola de Atenas. Quando vocês virem, um dia se virem esse quadro lá na Itália, se vocês prestarem atenção, se eu não estou enganado, é no canto direito, pelo que eu me lembro, tem uma pichação Lutero, apagada, mas ainda dá para ver ali o traço da coisa. Uma das coisas que eu acredito que Erasmo não presencia, mas Maquiavel presencia, por exemplo, e que é um dos acontecimentos históricos que vai modificar completamente a cabeça das pessoas do primeiro Renascimento para a época do Montaigne, que é o segundo Renascimento, é o saque de Roma. O exército do Sacro Império Romano Germânico, num determinado momento, vai perder o governo, vai perder o salário, e vai virar uma horda que vai invadir Roma. Vai entrar nos conventos, estuprar, matar, jogar os cadáveres todos no Tibre. O Papa vai ficar no alto do Palácio Santo Ângelo vendo a devastação. E foi um momento, vamos dizer assim, de virada na mentalidade europeia com relação ao que era realmente possível nesse tipo de confronto armado. Agora parece que todas as regras vieram por terra e que todo tipo de coisa é possível. Vocês conhecem, por exemplo, um ensaio do Montaigne chamado Dos Canibais, né? O canibalismo tem a ver com a ideia não só dos canibais que habitavam as nossas costas, né? As nossas costas eram habitadas por canibais, mas porque os reformadores acusam os católicos de serem canibais, porque eles comem o pão e o sangue de Cristo. Essa ideia dos canibais, ela é alguma coisa que vai servir de bicho-papão durante muito tempo. O canibal é esse ser que não tem nenhuma cultura, nenhuma religião, ele não tem Estado, ele é o inverso absoluto daquilo que seria o humano, o homem civilizado. O Montaigne vai mostrar que ele não é tão inverso assim, mas essa figura que aparece nesse momento, que é o grande bicho-papão da cultura europeia nesse momento, tem a ver com esse clima de confronto que a gente está enfrentando agora. A reforma, ela foi, vamos dizer assim, um movimento que, num primeiro momento, você tem algumas condenações, alguns conflitos em torno do que está sendo dito e tal, mas conforme o tempo for passando, a coisa vai se tornar cada vez pior. A gente tem vários movimentos de guerras de religião. E o Montaigne está ali no centro de uma região que vai sofrer particularmente com esses conflitos. O Montaigne, por exemplo, ele vai ser obrigado a botar a família dele toda numa, como é que eu diria isso? Numa caravana de carruagens e vai passar 6 meses viajando pela região para tentar escapar dos ataques e das escaramuças que estavam acontecendo na terra dele. Ele tem o castelo dele 2 vezes invadido e ele consegue escapar por pouco junto com a família de ser chacinado ele mesmo. Vejam, por exemplo, outra coisa que é interessante entender com relação ao movimento da história. Quando a gente fala de absolutismo e a gente olha para a Idade Média, a gente pensa assim, o absolutismo é a forma do governo medieval, a forma política principal da Idade Média. Erro é bastante grave. Na verdade, o absolutismo ele vai aparecer no Renascimento. Qual é o principal teórico do absolutismo? Jean Bodin. Pois bem, Jean Bodin ele escapa de ser morto durante a noite de São Bartolomeu, em Paris. E se a gente olha para a obra dele, a gente vai ver que, como os pensadores políticos medievais, num primeiro momento, ele dizia que existiam leis fundamentais que regravam o funcionamento das instituições políticas e que amarravam também a vontade do soberano. Conforme o cenário político for mudando e esse tipo de confronto selvagem for se tornando possível, a obra do Jean Bodin vai acompanhar isso e vai propor, e claro, principalmente depois dessa tentativa de assassinato durante a noite de São Bartolomeu, um governo onde o príncipe tem o poder absoluto
Talvez já tenham escutado a expressão legibus solutus, quer dizer, ele está acima das leis, ele está livre das leis. É ele quem faz as leis que ele quiser. Durante a Idade Média não é assim. Vejam então como é que essas formas políticas, teológicas e assim também filosóficas, né, elas evoluem em conjunto. Bom, com relação ao texto que eu vou apresentar nesse colóquio, eu quero ler só uns trechinhos aqui para vocês, que eu não quero correr o risco de perder. Mas, em primeiro lugar, eu me referi a isso, né? A palavra reforma não aparece no texto do Montaigne, o que aparece é esse termo reformation. Quem conhece alguma coisa do Montaigne sabe que ele era um católico e um adversário do movimento da reforma. Por conta disso, Montaigne foi acusado várias vezes ao longo da história de ser um espírito conservador ou até reacionário. Eu não vou colocar em questão, não vou mobilizar aqui a biografia do Montaigne, a não ser episodicamente como eu estou fazendo. Hoje em dia, se a gente olhar para o cenário francês ou americano, os comentadores do Montaigne, os especialistas em Montaigne, eles estão ocupados principalmente em fazer isso, em relacionar os ensaios com a vida do Montaigne. Então a gente tem uma série de biografias que estão saindo, todo o interesse pela vida do Montaigne. Por quê? A gente não entende muito bem como é que os ensaios se relacionavam com a vida. Por exemplo, a Noite de São Bartolomeu não aparece em momento nenhum nos ensaios. Historiadores leem os ensaios e querem situar, às vezes, num determinado momento ou no outro, uma alusão velada do Montaigne à Noite de São Bartolomeu. Mas é um dado chocante, né? Que um massacre como o que houve em Paris, né? Vejam que a gente fala de Noite de São Bartolomeu, mas provavelmente isso durou uns 3 ou 4 dias, não foi só uma noite, a chacina. Que uma chacina como essa não tem aparecido em momento nenhum nos ensaios. É claro que tem toda uma dificuldade do Montaigne em lidar com a coisa, porque o pescoço dele está em risco. Lembrem que a gente está falando de um cara que é um senhor de terras, né? A gente ainda está bem longe do nascimento da burguesia, tá? A gente pode falar até talvez de pré-burguesia nesse momento, mas o tecido social, econômico, político, sei lá, que vai permitir que a gente fale de Estado moderno, de burguesia, etc. e tal, são as dores de parto que a gente está observando aqui. O Montaigne é senhor de terras, ele é o senhor de Montaigne. Na verdade, o nome dele é o nome da terra. O nome dele era Michel Aiken. Ele deixa o nome dele para tomar o nome da terra. O avô dele compra a Maison Noble, o castelo de Montaigne, que é uma terra nobre, e com ela vem ligado um título de nobreza, porque o avô enriqueceu no comércio de peixe. Bordeaux é uma cidade costeira, e o avô, tendo enriquecido, fez aquele processo que agora, nesse momento do Montaigne, começa a ser possível e que vai levar ao que a gente chama de burguesia. Quer dizer, o trabalho, ou o dinheiro, se vocês quiserem, né, enobrece. Quando a gente fala assim, o trabalho enobrece, isso tem um sentido, né? Efetivamente, na Idade Média, o trabalho enobrece. Você pode trabalhar o que você quiser, você vai morrer de trabalhar e dane-se. Mas, lá no Renascimento, se você já tem uma certa família, um certo dinheiro de família e tal, se você consegue fazer o seu trabalho ser frutuoso, você efetivamente enobrece, você compra um título de nobreza. O Montaigne era magistrado, ele era um juiz, uma espécie de juiz. Não dá para comparar muito com os nossos. Mas também um cargo comprado, que depois ele vai vender, inclusive quando ele encheu o saco do serviço público, lá do que ele chama de serviço público, né? Então ele tem um risco ligado à posição que ele ocupa. E muitas vezes a posição religiosa do Montaigne foi ligada à posição política dele. Então ele é católico, ele é um conservador. Ele, na verdade, não está muito preocupado com a questão religiosa, ele está mais preocupado mesmo com a questão política. E é por isso que ele é católico. Bom, vejam, esse é um problema na interpretação do Montaigne, porque os ensaios, eles, com certeza, foram, antes de tudo, um instrumento da carreira do Montaigne. Ele escreveu os ensaios
pensando em apresentar os ensaios como prova da competência dele como governante, como magistrado e tal. Hoje em dia, para nós, é um negócio meio estranho que o cara precise conhecer os gregos e os romanos, ser extremamente letrado, ter um estilo refinado de escritura, para que os outros te considerem como sendo capaz de governar, etc. O Montaigne foi prefeito 2 vezes de Bordeaux, como o pai dele tinha sido antes, uma vez. Mas era assim na época. E é uma outra coisa que a gente tem que olhar para entender como é que a história muda, né? Como é que os tempos mudam de maneira que a gente às vezes olha e acha assim, bom, as coisas sempre foram... A gente inventou a felicidade, né? O mundo sempre devia ter sido assim. Agora que a gente chegou aqui, nunca mais vai mudar, né? Não, mas já mudou muito, né? E vai continuar mudando de maneira radical. No final da Antiguidade, você tem um momento em que o saber se torna um signo de poder, bem claro, né? Por exemplo, há pouco tempo tinha uma coleção de capa dura que era a história da vida cotidiana, e eram 4 volumes. O primeiro volume era o volume lá sobre a Antiguidade, e na capa tem um ladrilho, né, aquelas coisas bizantinas de 2 nobres romanos, e ele está segurando um livro, se eu não me engano, ela está segurando uma caneta, alguma coisa assim. Eles usam o livro e a caneta como símbolo de nobreza, como símbolo de poder. No Renascimento, uma coisa muito semelhante acontece. O que a gente chama de renascimento, né? Para além dessa coisa de reforma, de ressurreição, é o renascimento desse saber antigo, do saber grego e romano. Quando esse saber reaparece, ele é a tecnologia de ponta da época, né? É estranho a gente imaginar isso, mas na verdade o que ficou no passado, para esses homens, era o mais avançado culturalmente. Tanto no direito, quanto na medicina, quanto na arquitetura, o Renascimento encontra nos antigos um saber que a Idade Média perdeu. Não se sabe mais, por exemplo, como construir cúpulas, como a gente vê nas igrejas. Em Florença vai ter um concurso, o Brunelleschi vai ganhar olhando para a literatura antiga, né? Ele vai conseguir reconstituir lá a técnica olhando para a literatura antiga. O direito, o paradigma do direito é o direito romano. A medicina, além do paradigma árabe, é Galeno, Hipócrates, que vão funcionar como guias de uma medicina que naquele momento não podia sequer fazer dissecação, né? Porque era proibido. Imaginem lá Michelangelo e Leonardo, né? Que foram os primeiros anatomistas, né? Principalmente Leonardo, praticamente fundou a anatomia como ciência. Eram obrigados a ir para os lugares onde os mortos eram deixados para ser enterrados no dia seguinte, à luz de velas, cortar, correndo o risco de serem acusados de bruxaria, né? E sem saber, na verdade, o que eles iam encontrar, porque eles só tinham aquele livro. Na verdade, o costume desse tipo de ciência tinha se perdido. Então, a tecnologia de ponta é justamente a antiguidade. E essa antiguidade, que é esse saber fundamental, está sendo recuperada agora e está servindo como guia. Estou chamando a atenção de vocês para o fato que a reforma, na verdade, ela é alguma coisa que está profundamente ancorada no espírito renascentista. Porque quando eu falo de reforma, de restauração, eu tenho não só, o paradigma da ressurreição de Cristo, mas eu tenho também esse paradigma do reencontro do saber antigo, da restauração do saber antigo. E na religião, ela mesma, né, a gente tem todo um esforço, é isso que os reformadores estão fazendo, para retornar à pureza da religião original. Vocês todos sabem a história, aprenderam no 2º grau, né? A igreja estava corrompida, vendendo lugares no paraíso, vendendo pedaços da cruz de Cristo e tal. Então você tem toda uma oposição popular a essa igreja suntuosa e tal. Falei lá que o exército do Sacro Império Romano Germânico perde a direção, invade e saqueia Roma, né? Um detalhe interessante, para vocês notarem o nível da revolta: os nobres que conseguem fugir de Roma, conseguem escapar do exército e fogem, eles vão ser chacinados pelos camponeses. Quer dizer, a revolta ela já é geral, esse anseio de reforma, esse anseio de mudança, agravado por uma situação de penúria, de peste, de fome, se torna urgente e está na ordem do dia mais do que nunca.
Esse conceito, no caso do Montaigne, porém, ele tem, como eu estou dizendo para vocês, um uso bem específico. De um lado, o Montaigne vai dizer que essas reformas, em geral, elas não são possíveis. E de outro, ele vai utilizar, na escrita mesmo dele, esse princípio. Então vejam, a minha tese é a seguinte: o Montaigne, em geral, é acusado de ter uma postura conservadora e a teoria para ele, ou pelo menos essa teoria com relação à reforma, ser apenas um aspecto dessa postura política, dessa postura conservadora. Mas se a gente olha para a maneira como ele teoriza a respeito da escrita dele, a respeito do que é o ensaio, a gente entende que essa recusa de se reformar está presente já no espírito mesmo da filosofia montainiana. O que é o ensaio? O ensaio é um método para a filosofia moral. Esse método para a filosofia moral, ele tem como princípio básico a ideia de que ele é um método que pode aperfeiçoar a si mesmo. O que quer dizer ensaio? Vejam, hoje a gente tem um gênero literário chamado ensaio, que é talvez o mais prolífico de todos, né? o mais utilizado. Mas o que o Montaigne fez como ensaio não tem muito a ver com isso, o que ele inventou e que ele chamou de ensaio. O ensaio, na verdade, é uma tentativa de aperfeiçoamento de si mesmo, através do conhecimento de si mesmo, no qual o autor e o leitor estão implicados. Então você tem um caminho dentro do texto que é um caminho de esclarecimento. É um caminho de se dar conta de determinados problemas que você, no primeiro momento, pode não perceber. Então Montaigne ele tenta utilizar um caminho socrático, né? Assim como Sócrates, ele não vai te dizer o que seria verdade, ou seja lá o que for, mas ele vai tentar te conduzir a perceber isso por você mesmo. Então já o primeiro ensaio é mais ou menos isso. Por diversos meios chega ao seu mesmo fim. E se apresenta uma questão moral, como é que você vai reagir quando você tem um agressor armado mais forte diante de você e você não tem como fugir. Então Montaigne vai apresentar soluções de um lado e de outro. E enquanto ele vai fazendo isso, ele vai tentar se colocar contra preconceitos de gênero, contra preconceitos de classe, né? Se vocês lerem o ensaio lá, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas o ensaio ele termina numa aporia. Qual seria a melhor atitude, então, no final das contas? Não tem como saber, né? Cada circunstância é uma circunstância, cada situação é uma situação, e eu não tenho como ter uma decisão geral a respeito de qual seria a melhor atitude a tomar nesse caso. O ceticismo montainiano, ele é exatamente isso. Ele é um ceticismo que, como está nessa história em quadrinho aí que serve de cartaz aí para o evento, ele procura apresentar uma nova via. E isso significa dar atenção a todos os aspectos de uma determinada questão que, em geral, as pessoas não estão dando atenção. Então, não é um ceticismo por exclusão, ele não vai dizer o que não é, mas ele vai dizer assim, bom, isso pode ser, aquilo pode ser. No final das contas, todos esses pontos de vista eles podem ser. A gente tem que saber desenvolver uma atitude, e é para isso que serve o ensaio, em que a gente possa adotar a atitude correta dada determinada situação. É uma coisa muito parecida com o que Maquiavel tentou fazer. Criar uma ciência do sucesso, de você sempre agir certo, de você conseguir se colocar da melhor forma possível nas situações que se apresentam. É claro que é uma ciência impossível, mas a ideia é que você pode desenvolver o teu estilo, ou seja, a tua maneira de agir. E a escrita, ela pode servir de caminho para isso. Ela pode servir de caminho de aperfeiçoamento, ela pode funcionar como uma espécie de espelho, ela pode funcionar como uma espécie de fio dentro do labirinto. Diversas metáforas eu poderia utilizar, mas a ideia é que a escrita ela fornece um meio de exercício ótimo para você fazer esse exame de si mesmo e essa compreensão de que o mundo que você vê ele tem a ver com quem você é, que o mundo e o teu eu eles se estruturam em comum, para você poder encontrar o melhor caminho nas circunstâncias. Mas no meu texto aqui, eu começo chamando a atenção para o fato de que esse termo reforma ele não existe ainda e que existe o termo reformação. E se a gente for observar no texto do Montaigne todos os termos correlatos a essa ideia de reformar, de reformação e tal, a gente vai ver o seguinte, esse termo ele tem dois usos básicos, né, na língua da época.
Um que tem a ver com você reformar mesas, cadeiras, portas, alguma coisa quebrada, você reforma aquilo, conserta, né? E outro a ver com essa noção que está muito presente na cultura da época, de uma reforma espiritual, de uma reforma da sociedade. Pois bem, nas ocorrências desse termo no texto do Montaigne, é esmagadora a presença desse sentido de reforma espiritual. No sentido de reforma de coisas materiais, aparece uma ou duas vezes, no meio de 30 ocorrências, mais ou menos. Isso é interessante porque, quando eu comecei a ver isso, há um dicionário, que é o dicionário de um sujeito chamado Edmond Huguet, Huguet, que é um dicionário em 7 volumes, da língua francesa do século XVI. Se a gente for buscar lá o verbete reformation, reformer, os exemplos são do Montaigne, justamente, que é o cara que está usando esse termo de maneira a servir como exemplo muito bem. Mas o sentido principal do termo, naquele momento, que seria mais ou menos dividido entre essa coisa de você reformar materialmente as coisas ou reformar espiritualmente, no caso do texto do Montaigne, essas ocorrências de reforma espiritual, elas comparecem muito mais. Por que então, se esse sentido está tão presente no texto do Montaigne, né? Por que ele vai recusar a reforma? Veja, a ideia do ensaio, ou a ideia da própria filosofia montaigniana, né? De usar o texto como uma forma de aperfeiçoamento, que é uma coisa que está presente dentro do que a gente chama de humanismo, assim, de forma geral, né? A colega usou, inclusive, o termo ensaio para falar lá do texto do Erasmo, justamente porque é esse o caso, né? Se a gente fala, humanismo é uma coisa que tem um sentido geral e tal, etc. Se a gente fala do humanismo renascentista, o que é o que a gente poderia dizer que é a nota principal do que a gente poderia chamar de movimento cultural e tal? É que as letras, o conhecimento das letras pode melhorar a nossa atitude, a nossa personalidade, a nossa maneira de ver as coisas e tal. Então, o conhecimento de Cícero, ele não é só interessante porque você vai se tornar erudito, não. Cícero, ele escrevia bem porque ele pensava bem. E porque ele pensava bem, ele agia bem. Então é isso que a gente tem que entender a ligação entre essas três coisas, né? Que é a ideia de que se você é capaz de argumentar bem, se você é capaz de organizar bem seu pensamento, você é capaz de agir bem. Isso acaba, na verdade, contaminando os textos. O texto ele acaba se tornando não só um instrumento, como uma escada, sei lá, mas ele se torna um meio em que a pesquisa é realizada. Então, aperfeiçoamento do estilo significa aperfeiçoamento da maneira de agir. Se você é um cara que age bem, que pensa bem, o teu texto vai mostrar isso. E a busca do aperfeiçoamento da melhor maneira de escrever, de dizer, vai levar um aperfeiçoamento na tua vida. Isso é a crença lá, eu diria, básica do que a gente chama de humanismo. O humanismo renascentista, ele é profundamente cristão. Não só Erasmo, mas a gente às vezes, em sala de aula, às vezes eu passo por essa experiência, né? Estou lá dando aula de Pico, de La Miranda, alguma coisa assim, e os alunos ficam espantados, mas o Renascimento era um momento de quebra da igreja e tal, etc. Não, absolutamente. Essa coisa que vocês estão imaginando é lá para dentro da modernidade. O que a gente tem no Renascimento é uma torção, sim, com relação a isso, mas ela é muito característica. Então, o Montaigne está falando de reforma, e isso é extremamente importante para ele. E ele está usando o texto para fazer esse tipo de reforma. Mas ele está recusando a reforma dos reformadores, a reforma religiosa, tal como Lutero a prega, etc. e tal. Por quê? Veja, a ideia do ensaio tem a ver com o fato de que você não consegue ver além daquilo que você consegue ver. Vamos dizer assim, tá? Para dizer de maneira meio estúpida. Eu falei antes, o eu e a realidade, eles se estruturam em comum. Então não adianta, se você tem alguma crença errada com relação a qualquer coisa, né, como lá fazia Sócrates, não adianta eu dizer para você, não, isso é besteira, o certo é isso aqui. Eu tenho que, de alguma forma, mostrar onde é que está o erro no teu raciocínio. E para fazer isso, eu tenho que, em geral, lutar contra os princípios que você está adotando para estruturar esse raciocínio, com os preconceitos nos quais você está baseando o teu raciocínio. Ou seja, essa visão, desse ponto de vista, você não tem um lugar fora
a partir do qual você pudesse observar o mundo, a tua atitude com relação às coisas. Mas você está sempre dentro desse movimento das coisas. O teu juízo, ele é parte do movimento da realidade. Então você não tem como parar esse movimento, se colocar fora dele, seja com relação às coisas, seja com relação a você mesmo, e dizer, agora eu vou melhorar isso tudo, eu vou reformar, vou transformar isso tudo, agora vai passar a ser outra coisa. Porque esse juízo que você tem, a respeito da forma de reforma que você vai fazer e tal, ele já está lá também estruturado segundo uma determinada concepção de mundo, de vida e tal, e você não saiu dela, você não parou o mundo, você não parou a realidade para poder pensar o mundo e a realidade. Na verdade, de certa forma, o teu discurso, ele é sempre um sintoma dessa tua condição. Um sintoma que você vai ter que entender como é que se relaciona com a realidade. Quando o Montaigne tenta retratar a si mesmo no ensaio, ele sabe muito bem que ele está mentindo, de certa forma. Que ele não tem como evitar isso. Mas onde é que ele se surpreende? Onde é que ele se vê? No estilo. Ou seja, não naquilo que ele está dizendo, mas na maneira como ele está dizendo. É essa atitude, essa forma de se comportar, é que ele busca atingir modificando a linguagem. Quando a gente olha para o ensaio e para a maneira como Montaigne descreve o que ele faz, a gente vai ver que a atitude religiosa dele é, na verdade, um reflexo dessa compreensão de como é que o nosso pensamento se relaciona com a realidade, ou como é que a gente deve pensar a realidade, ou pensar a nós mesmos, né? Tem alguns trechos interessantes sobre isso. Eu vou ler poucos, senão acabo, na verdade, lendo mais do que... Né? O Montaigne tem o seguinte, não adianta eu citar um trechinho dele, não funciona assim. O Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo americano, né, um dos poucos, ele dizia do Montaigne assim, esse texto é vascular e vivo. Se você cortar essas palavras, elas sangram. Montaigne não tem uma linguagem técnica muito estruturada. Na verdade, o negócio dele é essa coisa do estilo. Então é preciso citá-lo de maneira um pouco longa para que a gente sinta o que ele está querendo dizer, porque ele mesmo diz que ele está pintando, né? Então ele fala assim, do ponto de vista político, né? Ele diz assim, nada pressiona tanto um Estado como a inovação, a mudança dá forma à injustiça e à tirania. Empreender de refundar uma tão grande massa e mudar os fundamentos de um tão grande edifício é como fazem aqueles que para reformar apagam, que querem emendar os defeitos particulares por uma confusão universal e curar as doenças pela morte. O mundo é inepto a se curar. Ele é tão impaciente daquilo que o pressiona que ele não visa senão a se desfazer disso, sem olhar a que preço. Nós vemos por milhares de exemplos que ele se cura ordinariamente para o seu próprio prejuízo. A descarga de um mal presente não é cura, se não há um melhoramento geral da condição. O fim do cirurgião não é fazer morrer a carne doente. Isso não é senão um encaminhamento da cura. Ele olha para além, fazer renascer a natural e tornar e colocar de novo a parte para funcionar segundo o seu devido ser. Vejam aí, renascer, né? Quem quer que proponha somente deixar de lado aquilo que o machuca, ele não viu longe, pois o bem não sucede necessariamente ao mal. Um outro mal pode suceder, e pior ainda. Os franceses, meus contemporâneos, sabem bem do que eu estou falando. A conservação dos estados é coisa que provavelmente ultrapassa a nossa inteligência. Os astros fatalmente destinaram o estado de Roma como exemplo do que eles podem nesse gênero. Esse estado de Roma não foi tão são como quando ele foi mais doente. A pior de suas formas foi a mais fortunada. Por que ele está dizendo isso? Quando a república acaba, né, e começa o império, que é a forma doente, é aí que Roma vai dominar o mundo, né? Então, Roma demonstra força principalmente na forma política dela mais decaída, né? A pior das suas formas foi a mais afortunada. Tudo que balança não cai.
poucos navios afundam com seu próprio peso e sem violência estrangeira. Ora, olhemos à volta de nós. Tudo está caindo. Nós devemos, na verdade, tirar consolação dessa sociedade universal de mal e de ameaça, e ainda alguma esperança para a duração do nosso estado, pois nada cai naturalmente onde tudo está caindo. A doença universal é a saúde particular. A conformidade é qualidade inimiga de solução. Quem sabe se Deus quer que aconteça como com os corpos que se purgam e se colocam em melhor estado por longas e graves doenças, que lhes dão então uma saúde mais inteira e mais límpida que aquela que tiraram. Então, vejam, por exemplo, nessa dialética de saúde e de doença, assim como na dialética de virtude e de vício. La Rochefoucauld, eu mencionei antes, né? Ele vai chegar a dizer que virtude e vício são o mesmo, que elas apoiam uma outra. O Montaigne não vai tão longe, mas ele está sempre chamando a atenção para a maneira como essas qualidades ruins e as boas qualidades, elas se equilibram e formam um edifício do qual a conservação, do qual o desenvolvimento, a gente não conhece tão bem quanto a gente imagina. O Descartes ele usa uma metáfora interessante sobre isso. Ele diz assim, se você colocasse diversos objetos diferentes no teu bolso, conforme você vai andando, eles acham um encaixe ali. Né? E isso mais ou menos acontece com os estados. Né? Às vezes, a saúde serve à doença e vice-versa. Vejam então como é que você tem uma lógica. O que está pressuposto aqui? Ele mesmo falou, né? Falou dos astros aí tudo. Você tem uma lógica de funcionamento do universo que se reflete no estado e se reflete na alma humana também. Montaigne então é Platão? Não. É justamente esse tipo de visão do macro, do microcosmos, que ele vai estar sempre colocando em dúvida e tal. Mas vocês veem como é que isso está presente na obra. A ideia de que tem um movimento que a gente não compreende, nós estamos sendo arrastados por esse movimento, e a gente não está pensando fora desse movimento, a gente está pensando dentro desse movimento. Há até uma dificuldade para você identificar o que realmente é a doença, o que realmente é a saúde. Porque você está vendo de dentro e você não sabe, na verdade, se essa doença que você está passando, ela não vai, no final das contas, te tornar mais resistente no futuro. Bom, qual é a minha tese, então, novamente? A próprio movimento do pensamento montainiano, a ideia da constituição da filosofia montainiana tem a ver com essa postura dele de recusar a reforma. Vejam só, a gente viu como é que ele está falando assim do universo, e aí ele fala do Estado. Estou dizendo que o Montaigne é um cético e ele justamente está colocando em dúvida esse tipo de coisa, mas esse tipo de imagem está bem presente na memória dele. Antes de eu ler o texto aqui que eu vou ler, nota o seguinte. O termo queda, em Montaigne, ele não tem nunca uma significação religiosa. A ideia do pecado, em Montaigne, ela pode ser quase identificada à ideia do vício. Não tem necessariamente um caráter religioso. A noção do pecado original não aparece nos ensaios. Isso é bastante interessante pelo seguinte, se a gente for ler o texto do Montaigne, a gente vai ver que em diversos pontos ele vai afirmar uma crença religiosa pessoal dele. O grande ensaio cético do Montaigne é a Apologia de Raymond Sebon, é o 12º ensaio do segundo livro. É onde ele vai citar os tropos céticos, ele vai falar do sexto empírico longamente e tal. É um ensaio que tem uma qualidade singular dentro da obra. Não só é o mais longo, mas tem um movimento bastante peculiar, a ponto da gente até hoje discutir se o Montaigne seria realmente católico ou não. Longas discussões sobre isso, no final das contas vão ser sempre insolúveis, você não tem como perguntar para o próprio sujeito, né? O fato é que quando ele morreu ele teve extrema-unção, o castelo dele tinha uma torre que ele ocupava, que tinha um quartinho, a biblioteca dele e uma capelinha. Nessa capelinha tem uma pintura de São Jorge. Na verdade, para ele, São Michel. Porque lá tem dois, tem São Michel e o dragão, e tem São Jorge também, não sei muito bem como é que é, mas tem um São Michel que luta com o dragão também. E o Montaigne chamava Michel, né?
E várias declarações ao longo dos ensaios são declarações de, vamos dizer assim, me foge a palavra em português, de devoção religiosa. Né? Ora, como é que Montaigne pode ser um cético? Muito simples. Essa devoção religiosa, ou essa afirmação da fé, de uma verdade sobre Deus que a razão não alcança e tal, etc, etc, ela nunca vai ser teorizada nos ensaios. Então Montaigne termina esse ensaio, que é a Apologia de Raymond Sebon, dizendo justamente isso. Tudo que nós fazemos só vai dar certo se Deus nos tocar à vontade, se Ele nos der a mão, e aí a gente vai conseguir realizar essa divina e miraculosa metamorfose, que é a última palavra do ensaio. Pois bem, então quer dizer, a gente tem que esperar a ajuda de Deus, ótimo. Só que aos ensaios essa possibilidade não interessa. Não se teoriza a respeito de como é que você recebe essa ajuda de Deus, como é que você faria para viver com ela, mas ao contrário, é como se o Montaigne, ao abrir essa porta da graça, ao abrir essa porta da necessidade da ajuda divina para você conhecer a verdade, para você agir bem, ele ao mesmo tempo fechasse. Se depende de Deus, então, não, a gente não fala mais nisso. Então o curioso é que, embora a gente tenha um católico que tem uma posição política ligada a essa posição religiosa dele, no horizonte da filosofia dos ensaios, essa possibilidade religiosa, ela não comparece como possibilidade de vida, de ação, de pensamento sobre a ação humana. A Bíblia, por exemplo, ela é muito pouco citada nos ensaios, e em geral livros que são bem pouco ortodoxos, como o Eclesiástico. O Eclesiastes, são dois livros, né? Eclesiástico e Eclesiastes. Eclesiastes, na verdade, vocês sabem que é um livro epicurista dentro da Bíblia. Então Montaigne, embora ele vá fazer essas declarações de devoção, elas têm muito pouco peso na filosofia montainiana. Porém, e eu ainda vou falar disso, né, essa noção de reforma contínua é uma noção que os católicos vão opor aos protestantes. A ideia de que você não faz uma reforma agora, você não vai começar a reforma agora, ou a reforma já começou, ou ela não vai começar nunca. Na verdade, a tua vida deveria ser essa reforma constante. Então, a gente poderia, inclusive, identificar uma linha fundamental de estruturação da filosofia montainiana, essa ideia de que eu tenho o tempo todo que examinar a mim mesmo e que eu tenho que usar a escrita para tentar aperfeiçoar a minha maneira de agir e tal, a uma posição católica. Mas em momento nenhum Montaigne vai fazer essa ligação, eu que estou aventando essa possibilidade aqui, e a questão religiosa na obra é absolutamente deixada de lado. Mas vejam só, um outro trecho que é importante para entender essa disposição montainiana. Ele diz assim: o que me pesa mais é que, contando os sintomas do nosso mal, eu vejo tanto naturais como daqueles que o céu nos envia e que são propriamente seus, como daqueles que nosso desregramento e imprudência humana nos trouxeram. E também me pesa que o mais vizinho mal que nos ameaça não é a alteração nessa massa inteira e sólida, mas a sua dissipação numa confusão extrema dos nossos temores. Mesmo nesses delírios aqui, os ensaios, né, eu tenho uma traição da minha memória. Porque, por inadvertência, ela me fez registrar alguma coisa duas vezes. Eu odeio me rememorar e não releio jamais o que uma vez me escapou. Aquelas dos do Montaigne assim, que diz, na verdade ele está corrigindo o texto dos ensaios de maneira bastante detalhada, né? Eu me desagrado da inculcação, mesmo as coisas úteis, como em Sêneca. E o uso da escola estoica me desagrada, de dizer sobre cada matéria, em detalhe e em largo, os princípios e pressuposições que servem em geral, e realegar sempre de novo os argumentos e razões comuns e universais. Minha memória assim piora cruelmente todos os dias. Os outros procuram tempo e ocasião de pensar o que lhes têm a dizer. Eu evito de me preparar. O ser obrigado e tenso me perde. E depender de um tão fraco instrumento como é a minha memória me aterroriza. Então só, ele está falando da política, do mal universal que atinge a época,
sem nenhum aviso ele passa para a questão da memória. Por quê? Novamente isso, o meu eu ele é estruturado em comum com a ordem universal. Essa ordem universal ela me arrasta. Muita gente vê uma influência, que eu tenho lá minhas dúvidas, mas eu não conheço muito bem a questão, né, do Montaigne sobre Spinoza. Quer dizer, de uma visão do homem como uma espécie de feixe de paixões, um nó em que afecções internas e externas se ligam. O texto dos ensaios ele tem a ver com isso. O que o Montaigne está querendo mostrar não é nem as coisas, nem a ele mesmo, mas esse encontro entre as coisas, que é o que ele chama de estilo. É como se fosse mais ou menos assim. Alguém já falou isso sobre Montaigne. O Montaigne seria um dos criadores da ideia de inconsciente. Mas o inconsciente, no caso do Montaigne, não é alguma coisa que está profundamente perdida lá dentro de mim, que eu tenho que mergulhar para... Não. O inconsciente é tudo aquilo que eu sou e que eu não sei. Então, mudando as circunstâncias, eu posso agir de uma forma ou de outra, né? Numa situação de violência, eu imagino que eu vou fazer uma coisa, eu acabo fazendo outra. E esse eu verdadeiro, que é o que realmente eu sou, a maneira como eu reajo às coisas, eu não vejo diretamente. Porque o meu eu é um concerto de vozes dissonantes e aquilo que reúne essas vozes numa consciência está sempre atrás. E eu não tenho pegada direta sobre ela. Mais uma vez, é como se eu tivesse que pular sobre a própria sombra, para usar a metáfora do Hegel, né? Ou nadar sem cair na água. Porque aquilo que eu estou perseguindo, entender, é justamente o instrumento com o qual eu estou entendendo. Então você tem aí uma petição de princípio, e a forma de chegar a isso é justamente entender o estilo, que o Montaigne chama de estilo, que não é o que a gente chama de estilo apenas hoje, mas é a maneira de agir, a maneira de pensar. Eu queria ler um trecho para mostrar como é que na escrita dos ensaios está presente, tá? Só um trecho para não ficar lendo muita coisa. Ele diz assim, está falando sobre o terceiro livro dos ensaios, são 3 livros, né? Ele diz assim: deixe, leitor, correr ainda esse golpe de ensaio e esse terceiro alongamento do resto das peças da minha pintura. Eu ajunto, mas eu não corrijo. O que é o sistema? O sistema, dizia Kant, né, é um todo orgânico, que é como se fosse um corpo de um animal. Ele cresce de maneira orgânica, quer dizer, um crescimento numa parte tem a ver com um crescimento em outras partes. Ele cresce de dentro, vamos dizer assim. A lógica interna dele não se modifica, ela vai abarcando cada vez mais um campo mais amplo de compreensão do real, de compreensão do sujeito que enuncia as coisas. E o Kant diz assim, o sistema não é uma rapsódia, o sistema não é um ajuntamento de peças. Coincidentemente, é justamente a palavra que o Montaigne usa para descrever os ensaios, uma das palavras, né? Os ensaios são uma rapsódia. E ele diz assim, enquanto houver papel e tinta no mundo, eu vou continuar escrevendo. Porque, na verdade, esse movimento da escrita é que é o importante para o Montaigne. Em momento nenhum, a escrita montaigniana, ou o ensaio, ele busca fechar uma compreensão da natureza, porque o ensaio ele se vê sempre como em busca dessa compreensão. É como se o Kant, por exemplo, ele partisse, estou falando dele, né? Ele partisse de uma certa compreensão, eu tenho essa compreensão, eu vou expor essa compreensão. No caso do Montaigne, não. Eu não sei muito bem, eu tenho algumas ideias, e eu vou utilizar o texto, isso é característico do humanismo, né, como meio de estruturação dessa compreensão. O texto, para mim, é um laboratório. Então ele diz lá, eu ajunto, mas eu não corrijo. Porque não tem como você corrigir, né? Você está o tempo todo corrigindo, de certa forma. Não tem como você parar e dizer, agora eu vou corrigir. Porque esse movimento ele te leva... Qual é o fundamento, qual é o critério da correção? Quem é que está te dando o padrão pelo qual você deve se corrigir? Teu caso é único. O mundo que você está vendo, ele é único também. Você não tem nenhum padrão, nenhum código que possa te mostrar qual a direção que você tem que tem que tomar na tua correção. Então eu não corrijo. O meu livro é sempre um. Segundo o meu olhar, eu temeria de perder na troca, se ele corrigisse, né? O meu entendimento, ele não vai sempre para frente, ele vai para trás também. Eu não desconfio
menos das minhas fantasias por serem segundas ou terceiras que primeiras, ou presentes do que passadas. Então, novamente isso, eu corrijo de novo. Eu falei para vocês da apologia de Raymond Sebon, né? No final da apologia, ele vai usar dois argumentos que ele encontrou no Sexto Empírico, que a gente pode dizer que resumem o grande arsenal cético que o Montaigne tem à disposição dele, e esses dois argumentos, eles são dinamite para o discurso científico do Renascimento, que é um discurso em grande parte baseado na noção de semelhança, de analogia. O Montaigne ele já é um adversário, ele já está, na verdade, questionando essa ideia da analogia e tal. E quais são esses dois argumentos? É o argumento do terceiro homem e o argumento do círculo, que na verdade são bem semelhantes, né? A ideia é, se eu vou comparar uma coisa com outra, eu tenho que ter um padrão de medida. E para eu me asseverar da correção desse padrão de medida, eu tenho que ter um padrão de medida para medir o meu padrão de medida. E isso vai até o infinito. Eu vou ter que ter um padrão de medida para medir o padrão de medida. A mesma coisa é o círculo, né? A ideia é que eu estou sempre fazendo, estou sempre numa petição de princípio, porque eu estou sempre supondo aquilo que eu devia explicar, uma vez que toda a ciência ela parte de determinados postulados, de determinados princípios. É um adágio comum na época, não se discute com quem nega os princípios. Se você não aceitou as regras, por assim dizer, do jogo, né, não tem como jogar. Esses dois argumentos são o que o Montaigne está desenvolvendo, por assim dizer, na filosofia dele como um todo. Então, se você se corrige, eu não desconfio das minhas fantasias por elas serem primeiras, segundas ou terceiras. Uma vez sou sempre eu que estou me corrigindo, né, ou sou sempre eu que estou, mesmo que alguém me corrija, né, eu vou tomar essa correção segundo o meu ponto de vista, não há por que você achar que você está avançando para algum lugar, né? Só tem um jeito de você ver se o teu caminho é progressivo ou regressivo, se você já viu o caminho todo desde o final. Se você está dentro do caminho, você não tem como julgá-lo, né? E isso vai ficar cada vez mais óbvio para a filosofia moderna. Então ele diz assim: nós nos corrigimos tão tolamente como nós corrigimos os outros. Seria bom de envelhecer se nós não marchássemos senão em direção à melhora. Porém, é um movimento bêbado, titubeante, vertiginoso, informe, como dos juncos que o ar maneja casualmente segundo si. Então, na verdade, você não pode crer que você está caminhando em direção à melhora, né, uma vez que você não tem critério que te assegure isso. Então, uma expressão muito comum na época entre os católicos é falar da religião pretensamente reformada, para falar da religião protestante, né? Pretensamente reformada. É isso que o Montaigne sempre traz à baila. Qual é o critério da reforma? Como é que a gente pode saber efetivamente que a gente está melhorando? Nesse texto que eu escrevi, eu pego principalmente um ensaio chamado Da Vaidade. Para esses trechos que a gente leu, é desse ensaio chamado Da Vaidade. O que o Montaigne vê nos reformadores é principalmente isso, a arrogância, né? Mas outros ensaios são muito importantes para essa questão da reforma no pensamento do Montaigne. Por exemplo, o ensaio do arrependimento, né? A tese do ensaio, é um longo ensaio, é um ensaio do terceiro livro também, é que o arrependimento é ilusão. Porque, na verdade, quando eu me arrependo a respeito de alguma coisa, eu estou imaginando o passado, a partir desse ponto de vista agora, e a partir do que eu fui capaz de vivenciar naquele ponto passado. Então é sempre uma ilusão a respeito do que realmente aconteceu e da minha capacidade de me transformar. Eu posso, inclusive, ter esse sentimento de arrependimento, achar que estou melhorando, e, na verdade, não estou caminhando em direção a melhoramento nenhum. A consciência, ela é sempre um fenômeno momentâneo, fluido, evanescente. Ela tem a ver com a maneira como a gente lida com a realidade agora. Essa consciência ela não dura além desse instante. A duração dela é a duração das coisas. Do ponto de vista do Montaigne, por isso que muitos fenomenólogos também, muita gente da fenomenologia vai ver no Montaigne um precursor, né? O ser é o tempo, de uma forma que você não pode separar uma coisa da outra. O movimento das coisas é o movimento mesmo de constituição das coisas, né? E você não tem como se colocar novamente fora desse
Ele vai, num trecho que eu ainda vou ler aqui, explicar isso de maneira bem clara. Eu já estou caminhando aqui para a minha conclusão. Mas notem o seguinte, novamente, falei que isso poderia ter uma visão cristã por trás, embora o Montaigne não explicite isso, mas a gente poderia pensar assim: essa ideia da reforma constante é uma reforma que está presente na ortodoxia católica. Por exemplo, os sacramentos. Os sacramentos são justamente isso, eles são os signos, eles são universais éticos do encontro da fé com a graça, de uma confirmação daquela vida correta e que possibilita uma comunicação com Deus. Dessa forma, os sacramentos, né, a confissão, o casamento, a crisma, né, vocês sabem, o batismo e tal, eles são também esses rituais onde essa regeneração, essa retomada do verdadeiro caminho em mim e com a minha comunicação com Deus se dá. Isso é uma coisa que está presente no cristianismo de muito longe. E mesmo a ideia de utilizar o texto ou a representação, mesmo a representação artística, como um signo dessa ligação entre o homem e Deus. E uma forma de memória e de aprendizado. Por exemplo, na igreja, quando vocês olham para as paredes, em geral tem aquela coisa das estações da Via Crucis, né? Aqueles quadrinhos que representam os momentos. Ele cai, né? Ele é levantado, sei lá, dão lá a coisa para ele beber quando ele está na cruz, os ladrões e tal. A mesma coisa, você tem um sistema de aprendizado com signos que são herméticos, quer dizer, que representam momentos que são paradigmáticos, tem a ver com a conduta correta do homem e da maneira como Deus apoia essa conduta, né? Como essa conduta do que é correto se reflete nessa ligação entre Deus e o homem. Isso é muito presente na cultura do Renascimento. A gente tem todo um gênero literário que se chama emblemas, que ainda vê a escrita como essa coisa de uma palavra inspirada, de uma palavra eficaz. A gente quase poderia dizer de uma palavra mágica, né? Cada vez mais, Antiguidade, Idade Média, a linguagem está se desmistificando, se dessacralizando. Mas ainda no Renascimento, isso é muito presente. Eu falei de analogia. Analogia micro, macrocosmos e a linguagem como sendo um espelho da ordem do universo. Se no Montaigne esse tipo de coisa já ficou para trás, e quando a gente vê isso aparecer no texto, ele está usando isso como exemplo, jogando com os diversos pontos de vista e tal, ainda tem no texto dele essa presença dessa noção de uma palavra eficaz, de uma linguagem que realiza aquilo que ela está dizendo, na própria forma dela, de uma linguagem que é um itinerário até o destino, até Deus, até a virtude, que você percorrendo esse itinerário, você se transforma na escrita e na leitura desses escritos, né, desses discursos. Então, na religião cristã, a gente tem também um espelho desse tipo de visão que o Montaigne está ventilando. Deixa eu ler um último texto aqui, para a gente já fechar. Ele diz assim: reformai-vos vós somente, pois nisso vós podeis tudo. Lá onde vós não tendes direito, senão de paciência com relação à fortuna. Quer dizer, com relação à fortuna, tudo que eu posso fazer é suportar. Mas eu posso me transformar ou me modificar para lidar com a fortuna de maneira que ela... fortuna aqui quer dizer acaso, no sentido geral, tá? De maneira que o acaso se apresente para mim como realmente afortunado. Então, reformar a si mesmo é ter essa ligação, essa forma de lidar com a fortuna. Ele diz assim: eu vejo a razão dessa advertência, e a vejo muito bem. Quer dizer, você se reformar mesmo quando a fortuna está contra você, né? Ele diz assim: eu vejo a razão dessa advertência, e a vejo muito bem, mas se teria muito mais feito e mais pertinentemente se tivessem me dito em uma palavra: seja sábio. Porém, essa resolução
está além da sabedoria. É a sua obra e a sua produção. Dessa mesma forma, faz o médico que vai gritando atrás de um pobre doente, lânguido, que ele se alegre. Ele lhe aconselharia um pouco menos ineptamente se ele dissesse: seja são, fique curado. Você entende o que eu estou dizendo? Que ele está dizendo assim: as pessoas dizem, em vez de você, sei lá, praguejar contra a escuridão, né, acenda uma vela, quer dizer, reforme a si mesmo para poder lidar com as coisas. E o Montaigne diz: mas pô, se a gente soubesse fazer isso, era fácil, né? Então era melhor que me dissessem: seja sábio, pronto, eu seria sábio. A dificuldade, na verdade, está nisso. Como é que eu vou lidar com a fortuna de maneira a tornar a fortuna a meu favor, a me fortalecer a partir de uma fortuna contrária? E diz, essa resolução, que é a sabedoria, ela é a própria sabedoria. De certa forma, ela está além dessa advertência. Quando alguém te diz, seja sábio, isso não faz sentido nenhum. Você tem que encontrar o caminho para isso, né? Para mim, ele continua, né? Que não sou senão homem da baixa forma, é um preceito salutar, fácil e de certa inteligência. Contentai-vos com o vosso, ou seja, com a razão. A execução, porém, não é dada nem aos mais sábios, e muito menos a mim. É um dito popular, mas tem uma terrível extensão. O que não compreende ela? Todas as coisas tombam em discreção e modificação. Então, usa a razão, contentai-vos com a razão. Mas o que é isso, a razão? Como é que eu vou usar a razão para melhorar a minha forma de viver? Como é que eu vou usar a razão para reformar a mim mesmo? Como é que eu vou usar a razão para tornar circunstâncias adversas melhores para mim? Essa que é a questão, né? Se você diz simplesmente que basta ser racional, se você diz simplesmente que basta ser sábio, você não está dizendo nada. A gente pode ter uma série de advertências a respeito do que você deve ou não deve fazer, e mesmo assim isso não tocar a tua vida em momento nenhum. Quem já viu Hamlet, do Shakespeare, sabe que tem um personagem que é pai de uma mulher que vai enlouquecer, que se torna amante do Hamlet e depois se suicida, né? E o pai dessa mulher, interessa mencionar o nome, ele passa por ele tem ele passa por ser um sábio na corte, né? Então é um personagem ambíguo, porque ao mesmo tempo que ele é sábio, ele é completamente imbecil, ele não sabe o que ele está fazendo. O Hamlet inclusive vai acabar matando ele, né? Porque ele vai se esconder atrás de uma cortina e o Hamlet vai pensar que é o padrasto lá e vai matar, e depois vai dizer: tá vendo, porra, você viveu mal o tempo todo, até agora tu morreu. E o sábio, esse cara, num determinado momento, isso é uma coisa bastante interessante, ambígua dentro da peça, né? Ele dá uma série de conselhos ao filho dele que está partindo. E conselhos muito bons, todos eles, né? Mas que restam palavras vazias, porque não são colocados em prática, não se transformam realmente na vida do cara, né? O Montaigne justamente está preocupado com essa reforma, que faz com que aquilo que você busca teoricamente, né, que possa ser realizável na tua vida, né? Isso é que é o fundamental para ele. Com relação a essa visão religiosa do Montaigne, então, né, não dá para a gente saber se o Montaigne era religioso ou não. Agora, uma coisa é certa: essa visão religiosa dele, que ele exprime nos ensaios, com relação à reforma, ela está bem presente na maneira mesmo como ele pensa o mundo e no discurso filosófico dele. Ou seja, a ideia de que você não pode parar o movimento das coisas para pensar as coisas, que você vai ter que pensar o movimento das coisas de dentro do movimento das coisas, porque é esse movimento das coisas, ele mesmo, que te constitui. Você é esse feixe de relações, e você só consegue pensar as coisas porque você é esse feixe de relações. Se você fosse colocado fora das coisas, você não conseguiria pensá-las, né? O Montaigne diz assim: a gente gostaria de um juiz que fosse completamente isento. Quer dizer, a gente gostaria de um juiz que não fosse. Não tem como você julgar se você não se deixa tocar pelas coisas. O que te permite julgar é justamente o fato de você ser influenciado pelas coisas. Mas aquilo que abre a via para o julgamento
é justamente aquilo que te faz sempre ter um ponto de vista particular em circunstâncias particulares, porque você é esse ser constituído em relação. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado.